o filósofo negro, o ativista pelos direitos civis, o pragmatismo, o William Du Bois. Quer saber um pouco mais? Se liga então. Salve! Eu sou o Ibsen e esse é o seu canal Ibsen sobre som e filosofia, e o assunto de hoje é sobre um filósofo muito importante que eu estava bem ansioso para falar sobre ele, o William Du Bois, um dos poucos filósofos negros aí que são citados na história da filosofia. Nós temos muitos filósofos africanos, nós temos Santo Agostinho, nós temos Plotino, mas filósofos realmente engajados na causa contra o racismo e pela defesa dos direitos civis, talvez o mais importante deles e uma inspiração para ativistas como Martin Luther King, entre outros. A gente tem o William Du Bois, esse cara aqui que a gente vai falar hoje, beleza? Muito bem. William Du Bois é um filósofo nascido nos Estados Unidos no finalzinho do século XIX e que foi um dos grandes ativistas da causa pelos direitos civis. Ele foi um dos primeiros negros a receber o título de doutor em Harvard. Olha só, sociólogo, escritor, ativista, filósofo e o cara que a gente vai falar aqui hoje. O que é importante dizer é que Du Bois nasceu em uma época em que a questão do racismo biológico estava em voga. O racismo biológico é uma corrente de pensamento muito difundida no final do século XVIII e início do século XIX, que entende que existem raças superiores e que essa superioridade pode ser provada cientificamente. Muitos estudiosos naquele período entendiam que a raça caucasiana era superior à raça negra. William Du Bois, em primeiro lugar, a sua própria vida já contrariava isso, mas ele foi um dos grandes opositores a esse tipo de pensamento. William Du Bois é um dos adeptos do pragmatismo, uma corrente filosófica que entende que toda reflexão filosófica deve ter uma intenção ou uma finalidade prática. As reflexões filosóficas não podem apenas ficar no campo das ideias, mas essas ideias têm que refletir ou têm que ter como consequência ações práticas. E ele entendia que para os negros que naquele período da história viviam perseguições, eram tolhidos dos seus direitos civis, ele entendia que só a educação, só o conhecimento, só o estudo poderia levar os negros a uma outra condição. Como ativista, ele lutou contra políticas segregacionistas e a sua luta inspirou grandes ícones da luta contra o racismo nos Estados Unidos, como eu citei agora há pouco, o próprio Martin Luther King. Então você vê por aí que Du Bois é um grande filósofo e um grande pensador e que modificou a história do seu tempo. William Du Bois foi um dos grandes defensores do panafricanismo. O panafricanismo era um movimento de valorização, de emancipação do continente africano, que durante tanto tempo foi tolhido pela escravidão, pela Conferência de Berlim no século XIX, que dividiu e loteou a África entre as grandes potências. E ele entendia que os africanos deveriam lutar, os afro-americanos e os negros de todas as diásporas que estavam espalhados pela Europa e pela América deveriam lutar pela emancipação da África. Alguns defensores mais radicais do panafricanismo entendiam que deveria existir um movimento de volta dos negros à África para poder valorizar e levar aí um pouco de conhecimento, aquele conhecimento adquirido no continente europeu e americano, para a África. O maior legado pragmático do Du Bois é a ideia de que só a razão, a educação pode emancipar o homem e, mais especificamente, poderia emancipar os negros que já vinham numa condição, desde o final da escravidão, de inferioridade social. É fato que somente a educação, somente o estudo, somente a cultura pode elevar segmentos inferiores na sociedade. Talvez por isso essa questão que hoje está tão em voga, que é a ideia de emancipação a partir de políticas públicas, causa tanta polêmica.
Du Bois era acima de tudo um otimista que acreditava realmente no poder da intelectualidade, da racionalidade, da educação e da cultura. Ele não tinha uma luta ressentida pela defesa dos direitos civis. Talvez isso tenha sido a grande inspiração de Martin Luther King, que promoveu uma luta pacifista pela emancipação do povo afro-americano. Que o pensamento de Du Bois possa ser uma inspiração para você, porque como pragmatismo, que acredita que as reflexões filosóficas devem se tornar ações reais, que o pensamento de Du Bois possa inspirar você à luta pela igualdade, pelos direitos para todas as classes sociais, porque a sociedade só é justa quando ela der direitos para todos, né? Uma sociedade com equidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você assista os outros vídeos que tenha no meu canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, porque isso é muito importante para o nosso canal e espero que você possa nos assistir mais e mais vezes e espalhar para sua galera aí o canal Ibsen sobre Som e Filosofia. Tamo juntão, espero você no próximo vídeo. Salve!